Bom dia, meu irmão. Graça e a paz. Quero te desejar um ótimo dia abençoado na presença do Senhor nessa sexta-feira abençoada. Quero deixar uma chave de direção ao teu caminho nesse dia. É uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 a seguir. Um feito no qual Jesus está junto com os discípulos dentro de um barco. Ele diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Várias vírgulas e detalhes pequenos dentro desse texto, irmãos, nos chama muita atenção no momento no qual ele diz que ele se prepara, entra dentro do barco e diz: nós vamos passar para o outro lado. E outro detalhe podemos ali destacar dizendo que Jesus dispersa ali a multidão. Então ele dispersa a multidão e entra no barco com os discípulos, e ele ali dormindo na popa, de repente começa a vir um grande vento, uma grande tempestade sobre aquele barco, e os discípulos eles entram em desespero, né? Eles entram ali em situação de medo. Então, assim, trazendo para a nossa vida, irmãos, nós vemos que tem momentos que o Senhor Jesus ele nos separa da multidão. Ele deixa a multidão de lado e quer tratar algo diretamente com você, diretamente comigo. Às vezes ele quer tratar no particular comigo e com você. E é necessário nós sairmos de lado um pouco da multidão e termos um momento de intimidade com o Senhor. Um momento entre eu e o Senhor, no momento em que eu me rendo e converso com o Senhor Jesus. E Ele quer ter um tratamento especial comigo. Então ali, ele diz assim que um grande vento, uma grande tempestade começa a vir sobre aquele barco. O barco representa a nossa vida. O barco representa os dias que vivemos. O barco representa a nossa caminhada. Quando todos os dias acordamos, levantamos, colocamos planos, objetivos, expectativas para aquele dia. Esse é o nosso barco, mas não temos visão para o que vai acontecer naquele dia. Porém, é necessário que o Senhor Jesus esteja dentro do nosso barco. É necessário que nós venhamos colocar Ele no nosso dia, já pela manhã, para Ele estar na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, o barco, Jesus tem que estar. O medo, ele faz parte. O medo, ele faz parte do ser humano. Somos seres terrenos e também seres espirituais. Porém, o medo, ele faz parte da nossa vida. O medo, ele entra primeiro no momento em que vai acontecer alguma coisa. O medo, às vezes, ele tende a se posicionar primeiramente. Porém, a nossa fé em Jesus, que não deve ser menor do que o nosso medo. Nossa fé tem que ser maior. Então, que nesse dia você venha ficar com essa palavra, que você venha saber que no teu barco o Senhor Jesus está. Por mais que ele esteja ali dormindo, descansando, mas ele está dentro do seu barco. E ali Jesus disse para ele: nós iremos atravessar do outro lado. Então, certamente, o momento em que eles estavam ali, né, velejando, que eles estavam ali com aquele barco em meio à tempestade, em meio aos ventos durante a noite, não tinham nem visão para enxergar o outro lado, porém Jesus estava guiando o caminho deles. Certamente eles iam passar para o outro lado, mas não seria fácil. Nós sabemos que o Senhor Jesus disse para os discípulos que no mundo nós teríamos aflições, porém, para nós termos bom ânimo, que nós iríamos vencer este mundo, iríamos vencer as coisas difíceis. As tempestades e os ventos fazem parte da nossa caminhada, para que nós venhamos ter mais fé, para que nós venhamos ter realmente mais fé no Senhor, que nós venhamos acreditar cada vez mais que talvez o Senhor Jesus deixe aqui com que a água venha às vezes bater até o nosso pescoço, porém Ele está ali no nosso barco para estender as mãos e fazer com que você venha atravessar do outro lado. O que nós não podemos fazer é desistir. Então que nessa manhã você fique com essa mensagem, você não desista. Não desista, que a tua bênção
já está quase chegando sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre tudo aquilo que você planejou. Porém, é necessário que nessa manhã você tenha fé. Uma dose de fé será, neste momento, lançado sobre a sua vida. É uma dose de, às vezes, de expectativa, de ânimo, será lançado sobre a sua vida nessa manhã. Então, que você fique com essa mensagem. Saiba que haviam mais barcos que estavam ali ao lado do barco que Jesus estava com os discípulos, porém, esse barco, a Bíblia não relata se esses barcos atravessaram do outro lado ou não. Mas não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, olhe para frente. Por mais que você não tenha visão, talvez a tua visão esteja toda escura neste momento, porque você está durante a noite caminhando ali, velejando sobre o barco. Mas o Jesus está te direcionando, e Jesus vai te levar para o outro lado, certamente. A vitória é sua em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus nessa manhã. Um ótimo dia abençoado para você. Um ótimo final de semana. Na graça do Senhor Jesus. Descansa nele. Tudo mais ele fará. Amém?